que motivou ter esse livro com esse tema, Fui Tocado e Agora? Tá, perfeito. O Fui Tocado e Agora, ele nasceu com o objetivo de alertar, de levantar uma bandeira e falar sobre assuntos que as pessoas não querem falar e que hoje, em 2021, se normalizou. As pessoas trazem como se fosse algo normal e isso não foi normal. Mas existem números, existem várias pesquisas que, inclusive, eu trouxe aqui até para trazer com vocês. E o Fui Tocado e Agora, eu abranjo muito o fato do abuso sexual infantil. Então, eu fui abusado sexualmente dos 6 aos 11 anos. De uma forma muito bruta, né? Não foi somente um aliciamento ou só um passar a mão, e eu não diminuo isso. Abuso é abuso, seja uma passada de mão, seja qualquer outra situação, ele é um abuso. Mas comigo ele aconteceu o ato sexual mesmo. E a criança de 6 anos, ela tem uma pureza. Ela tem a pureza de uma criança, ela não te oferece nada mais do que um coração amoroso, do que um amor, do que a pureza de olhar as coisas sem maldade. Só que essa pureza, ela foi roubada a partir desse primeiro ato que aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje, né? Foi uma pessoa muito próxima à minha família. Não tô aqui para expor ela, não tô aqui para expor ninguém, mas para trazer essa história. Então o livro, ele tem esse objetivo. É falar, eu fui tocado, seja de qual forma for, mas e agora? O que eu faço depois disso? O que eu vou fazer? Quais são os impactos que isso tem na minha vida adulta? Porque quando você é criança, você não tem a percepção do que está acontecendo. O abuso, ele é algo silencioso. O abuso, ele não tá lá na rua. O abuso pode até acontecer na rua, que chamam de estupro, né? Só que é muito difícil. É algo muito pontual. O abuso sexual infantil, ele tem crescido cada vez mais. Então, eu estar aqui hoje é uma gratidão muito grande, porque é a primeira vez que eu trago isso abertamente em uma rede social. Eu ministro nas igrejas, falo sobre isso e encorajo não só meninas, mas meninos tocar nesse assunto, porque o abuso sexual infantil, ele é um tabu para nossa sociedade e ao mesmo tempo que ele é um tabu, ele se normalizou. Simplesmente as pessoas colocam abuso sexual como se fosse algo do cotidiano de uma criança. E ele não é algo normal, e ele está longe de ser algo normal, porque ele tem um impacto gigantesco na vida da pessoa. É óbvio que eu foco muito em homens, em meninos, porque existe uma porcentagem grande de meninos que não falam sobre isso e não se sentem seguros para falar sobre isso. Então eu sou um representante não só do porque fui abusado, mas porque eu sou homem. Então, eu não estou aqui para me vitimizar e nem para fazer todo aquele processo de acusação e de falar sobre o abusador. Eu quero falar, não só aqui, mas no livro, sobre o processo de ser curado de forma emocional, para hoje eu ter maturidade de sentar com vocês dois, que também são homens. O Felipe que tá aqui, né? Felipe? Fernando, desculpa. O Fernando que tá aqui, que é homem, que é um jovem, e falar sobre a minha vulnerabilidade, porque eu estou sendo vulnerável, em trazer à tona um abuso sexual que eu sofri na minha infância. E as pessoas não entendem o grau que isso tem. Sabe? Não é questão de, eu estou me vitimizando e eu quero levantar uma bandeira porque eu estou me vitimizando. Não, eu quero levantar uma bandeira porque as igrejas católicas não falam sobre isso, as igrejas evangélicas não falam sobre isso, os políticos não falam sobre isso, ninguém quer tocar nesse assunto. É pelo contrário, sempre que tem uma situação como essa, eles querem abafar. Não, abafa. Exatamente. Encerra o assunto. Pensa somente na igreja, né? Exatamente, gente, não pode. Porque assim, quanto mais você abafa, mais adolescentes, jovens, crianças estão sendo abusadas. Exato. Estão sendo violentadas. E isso é muito triste. Então, o livro, ele é um testemunho vivo. É aquela coisa de... É forte. É muito forte. Quando eu fui escrever, a primeira vez que aconteceu, eu trouxe em detalhes. Eu era um menino extremamente introvertido. Eu era um menino que eu não gostava de abraço, eu não gostava de toque, eu não queria falar, porque eu achava que todo o tempo as pessoas que me dessem um abraço ou me tocassem tinham segundas intenções. Fica desconfiado. Exatamente, exatamente, porque eu não entendia, porque, gente, pensa, 6 anos, você vai entender o quê? Você não tem percepção do que é certo e do que é errado, você ainda não criou ali a questão de você ter a visão sexual, porque chega uma idade que a gente sabe que isso vai acontecer, Sim, que você vai normal entender, da é natureza normal, do ser humano, né? É muito normal. Então, a minha ideia de estar aqui e falar pra vocês é um alerta.
sabe? É um alerta. O abuso, ele não tá longe. O abuso, ele tá do seu lado. Dentro de casa. Sabe? Dentro de casa. O mais comum é estar próximo. É próximo, né? exatamente. Inclusive, eu já conversei com o Reis e vou passar pra você. Eu pedi a oportunidade de, na legenda desse vídeo, a gente disponibilizar uma cartilha. Essa cartilha foi atualizada em 2020. Ela traz aí 35 páginas que contém toda a informação sobre abuso sexual infantil no Brasil. Como que você liga, para onde você liga, como que você observa quando uma criança ela é abusada ou não. Existem relatos de vítimas de abuso sexual, que inclusive eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, para vocês entenderem que o que aconteceu comigo geralmente acontece com as outras pessoas. Não é que a gente, a partir das pesquisas, a gente consegue estereotipar, né? Falar que sempre é esse perfil. Mas é tudo muito próximo. A minha história é muito parecida com outras pessoas, sabe? Muda um detalhe ou outro. Eu trouxe aqui um relato que é de uma vítima também. Então, ó, a minha história foi dos 6 aos 11 anos de idade, eu sofri um abuso, né? Violentação sexual. O relato dessa vítima diz assim, ó. Ele, que no caso é o abusador, vinha fazendo aquilo comigo fazia um tempo. E eu não entendi o que aquilo significava, pois tinha 5 anos apenas. E daí comecei a perceber por volta dos 11 anos, talvez lá nas aulas de educação sexual, que era daquele jeito que se fazia um bebê. Então aqui dá pra entender que é uma menina. Essa menina, ela fala exatamente o que eu vivi. Eu não sabia que aquilo era errado. Eu não sabia que aquilo era algo totalmente fora da realidade de uma criança de 6 anos de idade. Porque a pureza de uma criança faz com que você confie no adulto. Sim. Sabe? Exato. O adulto, ele consegue te persuadir. O adulto, ele consegue pegar a sua confiança e, através da sua confiança, ele faz o que ele bem entende com você. E foi o que aconteceu comigo. E, além disso, foi seguido de ameaças. Então, em alguns momentos, ele chegou a me agredir. Então, só para deixar claro, foi um homem, né, o abusador, porque existem sim abusadoras, tá, que são mulheres. Então, existem relatos, é muito menor, óbvio. A maior porcentagem de abuso sexual hoje é com um homem, de mais ou menos ali. A idade geralmente é de 5 a 11 anos no máximo, mas tem casos que acontecem mais cedo e dura até os 18 anos, porque é onde entende ali que você tem uma idade e você já consegue perceber o que é certo, o que é errado e tudo mais. Só que tem pessoas que viram vítimas da situação e ficam durante muitos anos. Então, toda essa situação foi algo muito perturbador, né, pra mim como pessoa. Foi algo que eu já tentei tirar minha vida por conta disso, porque eu fui violentado. Eu fui roubado. A minha pureza foi tirada de mim à força. Sabe quando a gente é assaltado e a gente se sente vulnerável? Foi o que aconteceu comigo. É triste, mas olha isso. Mãe, como ele fazia ameaças de morte pra eu não contar o que aconteceu, ele mexia em tudo que era parte do meu corpo. Teve um dia que eu fugi. Ele me encontrou e me levou para a casa dele. Ele me obrigou a deitar na cama e tirar toda a roupa. Ele também tirou e fez coisas. Então, o abusador, ele vai te ameaçar. E ele me ameaçava muito de matar a minha mãe. Então, eu só contei pra minha mãe com 16 anos de idade. 16. Nossa, 5 anos então, depois. eu passei por todo o processo. Eu chorei, eu sofri, eu senti a dor física, emocional. Eu não queria que acontecesse nada com ela. Nada. Durante alguns anos, e isso é normal. Inclusive, gente, eu não sou psicólogo, tá? Tô longe de ser um psicólogo. O que eu tô trazendo aqui são pontos do que eu vivi, mas também por bastante estudos. Então, eu tenho amigas que são psicólogas, que vão me agregar muito no livro, tá? Então, tem pessoas que são psicólogas que vai trazer essa visão da estatística em si, do quanto isso afeta psicologicamente falando. Então, tudo que eu tô trazendo aqui, só para deixar claro, é uma visão do que eu vivi, né? Eu tô com 27 anos, então foram muitos anos ali de entender quem eu sou, o que aconteceu e o quanto isso feriu minha dignidade e quanto hoje não fere mais. E é lógico que eu também não tô aqui para simplesmente falar para vocês que estão assistindo que você não precisa ir no psicólogo, porque só Deus é o suficiente. Eu não estou aqui para isso. E o livro também não tá dessa forma. O livro explica que é importante sim passar no psicólogo, no psiquiatra, e eu conto a minha experiência. Deus, ele agregou sim nesse processo de cura. Deus, ele me ajudou sim a tirar todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio que eu tinha
do abusador, para hoje eu sentar aqui, não chorar, não sofrer, não sentir rancor, porque eu passei por um processo de cura emocional e de cura interior. Então, só para que vocês entendam, tá? Que isso é algo que eu vivi. E até falando nisso e falando exatamente assim para você que tá aí em casa, a culpa não é sua. A culpa nunca foi sua e nunca vai ser sua. A dor que você passa é uma dor exclusiva sua e que ninguém vai conseguir entender. Eu me senti culpado durante muitos anos, porque eu achei que eu poderia sim ter falado não, mas eu era uma criança. Talvez você também era uma criança, então eu quero dizer pra você que você não é culpado, você é vítima dessa história. Independente se você é homem, se você é mulher, quantos anos você tem hoje. Eu levantar essa bandeira é pra falar, falem, sabe? Abram a boca e fale pra uma pessoa que seja, porque isso é libertador. Quando eu contei, eu lembro que eu gritava, eu chorava. Era um negócio que eu não conseguia, eu caí no chão, porque aquilo me sufocava todas as noites. Todas as noites. E conforme eu verbalizava, eu sentia que um pedaço de mim era curado. E é um relato de uma pessoa de 40 anos que fala assim, ó. Para poupar a minha mãe, nunca contei nada a ela. Hoje eu tenho 40 anos. E ainda choro toda vez que lembro de tudo. Me arrependo de não ter gritado. Fingir esquecer o que houve, e ele também nunca mais tocou no assunto. E nem tentou novamente. Reprimi essa memória durante anos. Hoje, 15 anos depois, me arrependo amargamente de não ter contado a ninguém. Essa questão que você trouxe é muito importante porque existem muitos relatos. Quando eu contei pra minha mãe, ela não duvidou em nenhum momento. Hoje eu não posso ter esse poder de fala, porque eu não sou a pessoa que a mãe não aceitou, Sim. ou que a mãe não concordou, ou que não me defendeu. Pelo contrário, a minha mãe me defendeu, minha mãe ela zelou pela minha vida e tudo mais. Mas o fato da mãe não acreditar... Por que a gente fala de mãe, né? Porque geralmente o abusador é o homem. Então o pai pode até acreditar, mas geralmente a menina ou o menino se abre muito com a mãe. É muito difícil um jovem chegar no pai e falar. Existem relatos que tem, mas é difícil. Quando a mãe não aceita o que a pessoa tá falando, seja menino ou menina, você tá reprimindo o sentimento dela. Você reprime. Então eu não tive, em nenhum momento minha mãe me reprimiu. Pelo contrário, ela me pegou no colo e me trouxe até onde eu tô hoje, sabe? E pra dizer que isso é tão real, que tem um relato que você fala exatamente sobre isso. Eu trouxe vários relatos pra que a gente entenda que o que eu tô falando não é isolado. Sim. Que tudo que eu estou falando, existem inúmeras pessoas que falam sobre isso. Fala que assim, ó, num dia de verão, quando eu tinha 7 anos, eu estava trabalhando na cozinha com a minha mãe. A minha maneira, tentei dizer à mamãe que papai estava me ferindo. Mas mamãe não se preocupou comigo. Nossa, pai, cara. Ela gritou comigo por até pensar qualquer coisa má sobre o papai. E disse que jamais queria ouvir outra palavra de mim sobre esse assunto. Essa pessoa nunca mais vai falar. Ela não vai falar. Ela vai viver com esse sentimento pelo resto da vida dela. Porque ela não foi ouvida dentro do próprio lar. O lar é um lugar de confiança. Quando eu chego na minha casa, eu me sinto seguro. Eu tenho confiança de estar na minha casa. Os filhos precisam de segurança. Os filhos precisam ter abertamente a educação sexual. Eu imagino o quanto é constrangedor para um pai e para uma mãe ter que falar sobre isso, porque a gente é constrangedor. Você sentar com a sua filha, com o seu filho e falar, olha, o sexo é assim, olha, é isso. Só que se você não falar, ela vai aprender de alguma forma. Ela vai aprender na escola, exatamente. na rua, em qualquer lugar. Então eu já falei, não tem uma idade específica, mas muitos começam a falar desde pequenininho, desde uns 2 anos que a criança começa a entender sobre beijinho, por exemplo. Tudo começa como um toque. Então, quanto mais cedo você explicar quem que pode dar um beijinho na sua boca, por exemplo? Ninguém. Sim. Ninguém. Eu não julgo, tá? Pais que dão beijos na boca de criança, eu não julgo. Acho que isso é um ato de carinho, de amor. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que não é tão saudável até uma certa idade. Porque chega uma idade que ela vai olhar aquilo com outros olhos. E se outra pessoa for dar o beijinho, ela vai receber. Porque ela não vai conseguir discernir que só pode o papai e a mamãe, e vai vir outra pessoa e vai usar disso. Então, quanto mais cedo, todos os estudos que eu vejo, é muito assim, quanto mais cedo você falar, você verbalizar, melhor. Mostrar, ilustrar, pegar um desenho, colocar as partes íntimas, quem que pode tocar aqui?
Ah, é só você, papai, só você, mamãe. É ir aos poucos colocando isso pra criança, quanto mais cedo, melhor. Porque o abuso, ele acontece... Gente, eu já vi relatos na televisão de bebê ser abusado por um senhor. Sim, é absurdo. Sabe, assim? E, então, assim, dentro de casa é importante falar certo, sobre isso. Mas existem vários estudos que mostram batata que tá as de crianças seguem caminhos diferentes. Tem crianças que são abusadas que elas ficam extremamente reprimidas, que foi meu caso. Então, eu fiquei super reprimido, eu não queria abraço, eu não queria demonstrar nenhum tipo de afeto. Isso é um sinal. Porque a criança, gente, a criança ela é pura. Ela vai te abraçar, ela vai dormir com você na cama e ela não vai... Sabe assim, ela vai dormir com você. Você tem filhos, gente. A criança, ela vai entrar no banheiro se você estiver tomando banho e ela não vai ter nada. Quando a criança começa a não querer mostrar o corpo, por exemplo, isso é um sinal. Eu não me trocava na frente da minha mãe. Eu não me trocava na frente de ninguém. Por vergonha? Vergonha, porque eu tinha vergonha. Eu olhava pro meu corpo e eu lembrava do que acontecia. Então, eu não queria de nenhum jeito mostrar o que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, ele também me agredia. Ele também me batia. Então, existiam marcas no meu corpo que só eu via. Então, eu totalmente me fechei. Isso era um sinal. Então, isso é um sinal, gente. Porque a criança... Existe uma diferença entre timidez... Existe uma grande diferença entre tímido. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida. E eu sou uma pessoa reprimida. Uma pessoa que não demonstra nenhum tipo de afeto, não demonstra nada. Isso não é timidez. Você está sendo reprimido, é um sentimento, porque a criança ela é pura. A criança ela vai te abraçar, ela vai sair correndo, ela vai estar no seu colo. Eu não sentava no colo de ninguém. Ninguém. Você não vê foto minha de criança sentada no colo de alguém. Não queria contato, né? Eu não queria contato. E tem o outro lado, que a criança vai seguindo pro caminho mais sexualizada. Então ela fica extremamente pra frente, ela começa a ser muito madura, ela começa a ser muito adulta, tanto a menina quanto o menino. Falando de meio cristão, o abuso acontece muito em igrejas evangélicas. Acontecem muito. E isso não está distante, e isso não está longe, e é uma coisa que acontece diariamente, assim, é uma coisa muito recente, porque existem pastores, existem várias pessoas que têm um cargo muito grande dentro da igreja, e a pessoa usa de poder de persuasão para abusar das pessoas. Isso não só no Brasil, como qualquer em outro lugar. Assim como também tem casos do próprio Vaticano. Sim. Do próprio Vaticano, de padres que são movimentados de igreja em igreja porque abusou dos fiéis, dos adolescentes, dos coroinhas. Então o abuso, ele tá no trabalho, ele tá na faculdade, ele tá na igreja, na católica, seja qual for. Tá em casa, não tô aqui pra acusar as religiões, mas está dentro. Falando de igreja, tem um relato que inclusive é de uma igreja. E olha só como a profundidade dessa questão do abuso. Às vezes, até mesmo nos domingos, quando estávamos na igreja, ele me levava até a sala da caldeira e me violentava ali mesmo. Ele me diz que Deus lhe ordenou que fizesse isso, que era correto. Que ele me disse que Deus lhe ordenou que me ensinasse sobre essas coisas. Que absurdo, cara. Meu Deus Que do céu. absurdo. A pessoa ela usa do nome de Deus pra fazer algo totalmente demoníaco, totalmente assim, desumano com uma pessoa. É demais. Então, essa questão de trazer a igreja é pra deixar um alerta pra todos os pais que o abuso, gente, não vai estar escancarado. O abuso não vai estar assim, vai entrar a pessoa, eu vou olhar e falar, abusador. Não. É esse o problema do abuso. Ele sempre vai estar em alguém que você confia, que você acredita e que a criança também confia. Só que se a criança falar, não vou mais na casa do fulano, não insista. Porque também tem abusos, e são vários relatos que tem sobre isso, que, por exemplo, eu tenho 6 e o abusador tem 13. A gente não tá falando só de abusador velhos, adulto, tá? né? De adulto. Existem adolescentes que são abusadores. Que vão lá e têm atos sexuais com crianças mais novas. Que gera o trauma tanto quanto, né? Tanto cara? quanto, não gera o muda. trauma. Não muda. Teve um relato que eu já ministrei que foi exatamente isso. O irmão era mais velho. O outro era mais novo. Sim. Então, pô, você tá falando... Você não muda. Por mais que você não seja maior de idade, você está induzindo ao sexo. Independente. Você tá passando a mão, você tá fazendo alguma coisa, que você está expondo a criança naquela situação. Então, existem, é óbvio, os casos maiores, assim, a porcentagem maior são de pessoas mais velhas, mas a gente também não pode descartar. Às vezes é um priminho, gente. Às vezes não, um priminho é super gente boa. Mas será? Até que ponto? Sabe, Essa coisa de sugar daddy, isso é a normalização de um abusador.
é a normalização. Porque eles falam, porque o Sugar Daddy dá o iPhone. Tudo bem, ele te dá o iPhone, mas logo depois ele vai querer ter relação sexual com você. E geralmente ele é 30, 40, 50 anos mais velho do que você. Isso é abuso normalizado por um site que acha que é super natural eu ser mais jovem e sair com uma pessoa muito mais velha do que eu em troca de dinheiro. O que você falou? O livro vai ajudar quantas pessoas? Centenas? Milhares? Cara, se ajudar uma... É isso. Se esse podcast ajudar uma criança, cara... Eu tô realizado. Eu tô realizado. O objetivo de eu estar aqui não é pra promover o Lucas. Não é pra falar, vou lançar o livro. Não. É só pra falar, isso é utilidade pública. Sabe? É ajudar. Se uma única vida exclusiva, me procurar vocês, ou simplesmente ela ouvir esse podcast, falar com a mãe, falar com o pai, o meu propósito de vida tá sendo cumprido. O meu propósito de vida é esse. É alertar as pessoas, é falar pros pais, olhem pro filho de vocês. Olhem, conversem, tenham comunicação, sabe? Sejam transparentes, tragam esse assunto à tona. É levantar essa bandeira e falar que isso não é normal. E isso é traumatizante. Isso é uma coisa que destrói. Eu já fui muito criticado porque eu tinha um jeito mais afeminado. Quantos jovens têm um jeito mais afeminado e trejeitos afeminados por conta de abuso, gente? Existe uma série de coisas que se eu ficasse aqui ia durar 24 horas de podcast. Se a gente trazer uma psicóloga que ela vai explicar várias reações que ao invés de você se preocupar do porquê que a pessoa é assim, você quer julgar porque a pessoa tem um jeito afeminado. Eu falo isso, já preguei em várias igrejas e já dei vários sermões. Tipo, para de julgar a pessoa quando ela tem trejeito, porque você não conhece a história dela e você não sabe do que ela passou. Antes de você abrir a boca pra pré-julgar qualquer pessoa, tem um mínimo de empatia. A palavra do século tem que ser empatia. É se colocar no lugar do Bruno, é se colocar no lugar do Robert e questionar. Como foi a sua infância? Você precisa de um abraço? Você precisa de um ombro? Porque muitas das vezes eu precisei desse abraço e eu não tive. Eu precisei de um ombro e eu não tive. E você que é pai, mãe, tia, que você tem filhos e sobrinhos, ouça aquilo que os teus filhos têm pra falar pra vocês. Porque muitas das vezes o filho só quer ser ouvido, ele só quer ter um amparo. Então se alguém falar pra você algo, não jogue fora. Você que tá vendo esse vídeo, que você acompanhou tudo isso, mais uma vez eu quero só reiterar que você não é culpado disso. Tira essa culpa. Você foi uma vítima, assim como eu. Eu sou um sobrevivente, sim, do abuso sexual infantil. E o abuso sexual não definiu o Lucas. O abuso sexual é uma marca que está aqui e que toda vez que eu olho pro espelho, eu enxergo essa marca. Mas essa marca faz eu lembrar do homem que eu sou, da pessoa que eu me tornei, e eu tô aqui para agregar da melhor forma possível. Porque eu precisei me amar muito. Quando eu me encontrei, eu vi o amor que existe por mim. Eu precisei me amar muito. Olhar para dentro de mim e falar, cara, eu sou muito maior do que foi roubado. Eu passaria para as pessoas o amor. Eu passaria para as pessoas a alegria. Eu passaria para as pessoas a energia. Eu me doaria como eu gostaria que lá atrás eu tivesse recebido essa doação. Eu sei que tudo que eu passei existe um propósito. Nada do que eu passei foi por acaso. Mas o amor próprio e acreditar que eu não sou o que foi roubado de mim fez com que eu me tornasse essa pessoa.